E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Espírita Pop. Como sempre, estamos aqui eu, Matheus e Camila Machado, e hoje estamos aqui para, levantar o questionamento, que vocês já podem ter visto aí no título, por que não viemos criados perfeitos, né? Por que já não viemos perfeitos para esse mundo aqui? Por que Deus criou a gente com essas falhinhas, com esses defeitozinhos, Simples ignorantes. simples e ignorantes, coisas que a gente tem que ainda corrigir para poder chegar lá um pouquinho mais perto dele. Se você tem essa dúvida, se você já teve essa dúvida, cola aí com a gente, espera a vinheta que tá começando mais um Espírita Pop. Por que você acha, né, antes da gente ir para a questão aqui, Responsabilidade. antes de ir para a questão que a gente separou aqui, que já tem todas as respostas, por que você acha que Deus criou a gente, né, assim, imperfeitinho, simples, ignorante? Em vez de ir lá pra resposta perfeita dos espíritos, me fala aí a sua opinião. Claro, De formiguinha. a gente tem que ter um comparativo, né? Assim, os espíritos já mandam aquela perfeita, assim, né? A gente tem que ver como é que a gente chegou próximo ali ou não. Bom, assim, a resposta que eu sempre tive pra isso, meio que intuitiva, Uhum. até mesmo antes de me debruçar mais sobre os estudos no espiritismo, foi de que é como se ele pudesse ter a opção de nos criar robozinhos, Uhum. ou que tivesse graça o negócio, sentido e mérito, né? Sim. Então, eu sempre imaginei assim, que vamos imaginar a hipótese onde ele criasse todo mundo perfeito. Seria mais fácil? Seria mais fácil. Mas qual seria o sentido por trás disso, no final das contas? Então, Sim. ia parecer assim que ele queria companhia só, né? Uhum. Porque já ia estar todo mundo no Sim. auge do auge. É, E Deus não precisa disso. exatamente. Eu vi algo mais ou menos nesse sentido. Eu sempre pensei que também, assim, se Deus já criasse a gente perfeito, eu acho que muitos conceitos, muitas coisas que pra gente hoje em dia é tão complexo, tantas complexidades que tem no próprio universo, meio que não iriam existir porque, tipo, não teve uma trajetória dali, entendeu? Já Sim. começou naquele ponto ali. Então, eu acho que o universo seria totalmente diferente, assim, se a gente já veio perfeito, entendeu? Mundo celeste só. Exatamente. Seria, tipo assim, um universo um pouco mais chato. Tipo É. assim, mais binário as coisas, entendeu? Então, é uma visão interessante. Mas, né, Kardec também, obviamente, já pensou nessa questão e os espíritos responderam. Então, Livro dos Espíritos, questão 871, para aqueles que estiverem interessados, darem uma acompanhada com a gente. Kardec pergunta assim: visto que Deus sabe tudo, sabe, igualmente, se um homem deve ou não sucumbir em uma prova, por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a vida desse homem? Resumindo, ele está perguntando, por que Deus, que já sabe tudo, sobre todos, sobre qualquer coisa, Em qualquer tempo. em qualquer tempo, por que ele veio e já não criou a gente perfeito? Por que ele, sabendo que a gente vai ter falhas, sabendo que a gente vai ter dificuldades, ele sabe, às vezes, até onde é que a pessoa vai errar, por que ele vai lá e cria a gente desse jeito? Por que ele já não cria perfeito, né? E é como assim, ele fala assim, se ele já sabe tudo sobre a vida desse homem, o homem não tem nada pra mostrar pra ele diferente, né? Uhum. E eu acho isso muito legal, porque aí a gente vê que então talvez não seja sobre o que Deus vai achar e a conclusão que ele vai chegar, Sim. porque ele já chegou nessa conclusão, vamos dizer assim. Sim. E é impressionante, porque é aquele amor infinito que a gente sempre fala, né? Que não muda, apesar de. Uhum. Agora, é sobre nós, ou seja, o que o homem tem a aprender diante desse contexto, já que Deus já sabe. Sim. Eu acho interessante, assim. Eu, como uma pessoa graduada em cinema, né, eu sempre penso um pouco na arte aí, né, na questão dos filmes e tudo mais. E eu vejo que isso é um tema muito abordado em vários filmes, várias séries, né? Porque, assim, a impressão que dá, pelo menos a impressão que dá pra mim, que eu acredito que também é uma impressão que dá em muitos roteiristas, de quando Kardec pergunta assim, a impressão que dá é que você tá interpretando que Deus, tipo, queria ser atiçado, assim, ele queria alguma coisa pra dar uma... O entretenimento. um entretenimento. Obviamente que a gente sabe que, né, Deus é muito mais além do que a gente consegue compreender. Então, isso, assim, Sim. a gente tentando humanizar um pouco Deus, né? Aham. Mas, e que daí, isso vem muito, assim, de que, tipo, você for ver várias séries, principalmente séries que abordam um pouco essa temática religiosa, de que, tipo, Deus criou a gente assim um pouco porque ele queria meio que se surpreender, ou queria ver diferenças, Como né? se estivesse nos testando, sabe? Exatamente. É como se fosse um experimento pra ele, na verdade não é. Exato. E eu acho que a resposta pra mim me clareou muito numa questão de que, tipo assim,
Não é bem isso, porque eu acho que isso é mais um trejeito humano, da Uhum. curiosidade, do entretenimento e tudo mais. Deus, eu acho que não necessariamente precisa disso. E eu acho que é mais uma questão de que é uma mecânica do universo que ele criou porque justifica alguma outra coisa muito maior que às vezes a gente não entende 100%. Que aí até um ponto que você já tocou no início, que seria a questão da liberdade, né? Se a gente já nascesse perfeito, já soubesse de tudo, já soubesse tudo que a gente tem que fazer de certo e errado e tudo mais, meio que a gente não chegou a essas conclusões por conta própria, né? A gente já meio que já nasceu com aquilo embutido ali e 100% processado. Então, você não teve a liberdade de chegar nas suas próprias conclusões. É como se você já chegasse com um manual, é como se você virasse um robô mesmo, né? Sim. E, Então, e também tem aquelas crenças populares que todos nós já chegamos a essa conclusão com as nossas vivências, que são duas frases que eu tenho certeza que a maioria em casa também já ouviu. Que a primeira é: se você quer manter uma borboleta no seu jardim, cuide do seu jardim, né? E ela vai uhum, voltar. Porque não adianta você querer prender. Aquela coisa de que quando você quer dar um nó, se você der um nó, tipo, não é a mesma coisa de dar um laço. E aí aquilo ali uhum, vai se desfazer de qualquer forma, ou não vai ter o mesmo sentido de estar ali porque quer, porque uhum, escolheu ficar. A mesma sim, coisa da areia, né? Que a gente fala que se quanto mais você apertar um tanto de areia na mão, mais ela escapa. Mas se você der uma afrouxada, ali ela fica. Então uhum, é mais ou menos isso, de que a gente vai percebendo que na nossa vida mesmo, as pessoas que a gente quer manter, quanto mais livres a gente deixar, mais a gente está demonstrando o nosso amor por elas, de deixar exato. elas escolherem ficar porque querem. E eu acho que a maior demonstração de amor de Deus é justamente essa. Nos criou, Uhum. poderia nos obrigar a diversas coisas nesse sentido, inclusive não nos dar o livre-arbítrio, mas ele nos ama tanto que ele nos permite trilhar o nosso próprio caminho. Sim, exatamente. E acho que justamente essa questão do livre-arbítrio em parte, também atrelada dessa questão da imperfeição. Se a gente vem perfeito, a gente tem a liberdade de progredir como a gente quiser. Se a Isso. gente já viesse perfeito, a gente não teria essa liberdade. A gente já teria meio que um caminho já meio que traçado, né? Então, eu Exato. acho que faz parte do amor infinito de Deus que a gente ainda não compreende 100%, justamente que a gente não compreende, às vezes, as pequenas coisinhas, né? Aham, estamos no caminho. Sim, mas aí os espíritos respondem, né? É uma resposta até relativamente longa, mas fiquem aqui comigo, vamos lá. É, Vamos por partes, a é gente vai isso. comentando. Isso, a gente vai vendo parágrafo por parágrafo aqui e parando em alguns pontos também. Bom, então ele perguntou, né? Vou colocar só o finalzinho aqui da pergunta, que é, por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ele não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a vida deste homem? Aí, com isso, aí os espíritos respondem, com isso queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Por que o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta? A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então aí já é uma parte do que a gente comentou, né? De que se a gente já viesse perfeito, o homem não teria tido uma escolha sobre o como ele chegou ali ou o que ele vai fazer ali. Ele já veio com um manual ali pronto e ele só segue as regras que já foram impelidas a ele. Aqui não, aqui ele já fala que não, ele tem que passar para a infância para fazer escolhas deles, para daí sim ele ter a liberdade de escolher o que ele vai fazer ou não, né? Aqui ele vai falar tanto da liberdade de escolha quanto da responsabilidade, Exato. que são duas coisas muito importantes. Como que a Uhum. gente vai se responsabilizar por uma coisa que a gente não escolheu de fato, mas estava programado para? É Uhum. esquisito, né? Sim. É mais ou menos aquela ideia que o Espiritismo também combate e refuta, que é do diabo, dessa figura maligna que foi criada dessa forma. Porque Uhum. aí, como que você vai julgar ou condenar alguém que não teve outra opção, né? Então, Exatamente. todos nós, sim, poderíamos tomar qualquer um dos caminhos. Uhum. Cabia a cada um. E aqui, na resposta, ele deixa claro aonde que a gente vai encontrar outras perguntas e respostas a respeito disso. Então, por que não criou um homem perfeito e realizado também está na questão 119. E por que precisa passar pela infância e depois para a vida adulta, 379, para quem quiser depois dar uma pesquisada a Sim, mais. exatamente. Eu acho que isso é uma parte importante que também é bem explorado, tanto na literatura quanto nos filmes, séries, que é essa questão. Isso não só vale para a parte, né, vamos dizer assim, o mal, né, que é o Uhum. mal absoluto, né, aquela visão do demônio e tudo mais, mas também pro bem, né, se for ver várias séries, várias literaturas que abordam essa temática, assim, meio religiosa, ou às vezes só tem uma questão religiosa não necessariamente atrelada ao cristianismo, então, por exemplo, filmes que abordam anjos, às vezes você vê que os anjos, eles têm traços meio defeituosos, assim, seria tipo
Cara, um anjo, se ele fosse perfeito, ele não faria isso. Sim. Porque é justamente uma questão de que eles estão colocando uma liberdade, tanto uma liberdade poética quanto também uma liberdade no traço daquele personagem, que justifica, em parte, o crescimento dele. Porque se a gente tivesse em questão de filmes, pensando em filmes e literatura, num roteiro, um personagem que não tem uma evolução durante a história, a gente ficaria entediado. Então eles colocam isso. E é a mesma coisa com a gente na vida. Se a gente já viesse meio que assim, pré-pronto, esse contraste seria tão suave que a gente não ia perceber. E seria difícil até a gente aprender tanto com nós mesmos, mas também com as outras pessoas, né? Eu acho que também tem essa questão de que eu acho que aqui nem aborda tanto nessa questão, mas a questão da lei da sociedade que também impacta bastante nisso aqui, se a sociedade fosse perfeita ou não. Sim. Outra coisa também interessante que me veio à cabeça enquanto você falava Deus é o bem infinito e mais puro. Uhum. Mas que autoritário seria da parte dele não permitir o mal, sabe? Exato. Ou seja, que não deixa de ser uma escolha das criaturas, né? Nada que é criado por Deus é mal. Então, essa questão da justiça também, entendendo e acreditando que Deus é justo, como que ele criaria os anjos e os demônios? Ou por que só anjos? E qual seria o mérito desses anjos? Aí a gente traz até para nossa realidade de pobreza e riqueza, né? A gente vê alguns países onde o pessoal, na África, naqueles lugares assim, onde o pessoal realmente está na miséria absoluta, e aí fica, por que alguns com tanto, outros com nada, outros com tantas perdas, outros aparentemente felizes? E daí a gente vê que não faz sentido dentro da perfeição de Deus que tudo isso seja simplesmente assim. Exato, até mesmo que essa questão de justiça, se você for parar pra pensar, a justiça de Deus é perfeita, mas ao mesmo tempo a gente não entende em todas as camadas, tanto que na nossa lei humana, que em teoria seria um reflexo, às vezes até da lei divina, a questão da moralidade às vezes é muito debatida, mesmo em teoria a gente já tendo uma consciência capaz de identificar o que é certo e errado. Sim. Então, justamente porque esses tons, né, essas nuances, são coisas que a gente só começa a entender quando a gente começa a ver as coisas num nível tão microscópico que daí começa a fazer mais sentido, porque no geral você às vezes olha e fica meio confuso. Né? E outra coisa também, outra analogia que eu gostaria de fazer é que quem já teve que batalhar muito para conseguir uma coisa e ao mesmo tempo em outro momento, em alguma outra situação, teve muito fácil, sabe como tem muito mais valor aquilo que a gente colocou no nosso suor, muitas vezes até as nossas lágrimas, o nosso tempo, a nossa energia. E eu acho que também é sobre isso. Que valor teria todo esse entendimento, todas essas capacidades, se tivéssemos sido criados perfeitos, diante do que é pelejar existência atrás de existência atrás disso, sabe? Por isso que falam que os anjos, eles não são de vidro, eles são de adamante ou então o mais resistente possíveis, né? Sim, que é justamente também a questão que a gente tem que refletir no nosso papel quanto sociedade na criação das pessoas mais jovens, porque a gente já vem com essa carga e a gente entende, e eu acho que às vezes a gente peca no excesso de querer proteger demais as gerações mais novas e às vezes também a gente quer cobrar demais. Às vezes a gente quer proteger demais porque a gente sabe o perrengue que a gente teve e não quer que passe igual, mas ao mesmo tempo a gente esquece que esse perrengue fez o que a gente é hoje. E ao mesmo tempo, às vezes, a gente quer cobrar demais porque acredita que ela tem que passar por aquela tarefa para poder crescer. Isso. E os tempos mudam, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for for ensinar. A gente que é evangelizador tem essa dificuldade constante. É verdade. Né? Bom, continuando. Então, tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem, por efeito, colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não. Não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado, que é justamente o que a gente acabou de discutir, né? E que tem essas duas opções. Ele pode fracassar, Exato. ou ele pode vencer. Sim. E Deus aguarda. E vai ter as suas consequências. Exato. Deus sabe muito bem o que vai acontecer, porque são várias probabilidades, no fundo, né? A gente sempre pensa assim, bom, a pessoa pode até tá mais tendente a errar naquela situação por toda a vivência dela e tudo mais, mas quem sabe não vai diferente. Mas Deus sabe lá na frente, porque ele já consegue ver tudo, né? Pra ele é uma linha só. Ainda assim, ele espera, gente, isso é incrível, né? Porque nós somos tão impacientes, às vezes, por exemplo, você já viu um filme, você já viu uma série, é um saco às vezes assistir de novo, porque você já sabe o que vai acontecer, você fica tipo assim, não, vou adiantar, ou desculpa, não consigo ver de novo isso aqui com você, ou seja lá o que for. E Deus tá ali sabendo, e mesmo assim aguardando, e torcendo, e amando infinitamente e esperando por nós. Isso é lindo demais. Exato.
É lindo demais. E aqui ele ainda coloca no livro aqui, né, que também foi abordada essa questão na questão 258, para quem quiser dar uma olhada, né? E continuemos. Agora, comentário de Kardec. Isso, aí vem um comentário de Kardec. Assim o é entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de o ver triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame. Quer dizer, sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar esse ato. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem do conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição. Ou seja, ele ia ficar ali passivo, na inércia. Exatamente. A de um acontecimento infeliz no desencorajamento. Em um e outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão como um fim, que ele deve atingir para os seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso de seu livre-arbítrio, e ele deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela. Então, assim, ele até deu toda essa questão de o porquê que Deus não criou a gente perfeito e também o porquê que Deus não simplesmente já não atua em cima do que ele já sabe que vai acontecer, porque ele sabe, né? E o porquê que também ele não Deixa que a gente tenha esse conhecimento pleno de cada passo. Exato, porque assim, da mesma maneira que se a gente já viesse perfeito, a gente seria tolhido de um pouco de liberdade, se a gente também se a gente também soubesse o futuro, boa parte dessa liberdade, dessa força de ação que a gente teria, seria bem limitada, porque a gente meio que já sabe o desdobramento de algumas coisas. E isso justifica também aquela pergunta que sempre volta aqui dentro da doutrina, muitos novos na doutrina, ou até que já estão há um tempo, ainda não se conformam, pra que a gente esquece de uma existência para outra, tudo que a gente veio fazer, porque aí dificulta a situação, seria mais fácil saber, porque aí a gente já estava mais predisposto, mas aí, né, cadê o mérito, mais uma vez? Ainda mais nos tempos que vivemos, né, com tecnologia e inteligência artificial, informação é poder, gente. Então, informações tanto do passado quanto do futuro em excesso, obviamente vão afetar as suas capacidades de decisão. Então, isso com certeza prejudicaria a gente no nosso ato de liberdade, né? É isso aí. Então, bem complexo, bem profundo, né? Muito interessante. Muito interessante. Levanta vários pontos também, que é um tema que a gente está pretendendo abordar aqui, então fiquem ligados, que é a questão do conhecimento do futuro, que é o capítulo que a gente está lendo, né? Essa questão 871 faz parte do capítulo, né, do tema, do tópico, conhecimento do futuro, no Livro dos Espíritos. Então, mais pra frente, em breve falaremos sobre isso. Mas eu acredito que hoje a gente conseguiu entender bem, né, toda essa questão do porquê não viemos perfeitos. Óbvio que ainda tem muitas coisas que ainda poderiam ser comentadas, ser abordadas, mas eu acho que para um conceito geral, para quem está chegando, deu para entender legal, né? Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Se vocês gostaram, deixem, por favor, aí o like de vocês. Considerem inscrever-se no canal, porque além do Espírita Pop, tem muitos outros programas aqui no canal que vocês podem gostar. E fiquem ligados, deixem seus comentários aí sobre temas futuros, sobre o que vocês gostariam de ver aqui no programa e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.